Neemias é a história de um homem cujo povo foi exilado durante a invasão do reino dos babilônios. A Israel foi, especificamente o reino do sul de Israel, que era chamado de Judá, foi exilado na época dos babilônios. Depois os persas invadiram a Babilônia, tomaram inclusive os territórios ocupados pela Babilônia. E Neemias era um dos homens que foram aproveitados, digamos, pelos invasores, por ter uma grande capacidade de liderança, de gestão e de confiança. Era um homem de extrema confiança do rei. Ele era copeiro do rei. Ele experimentava a comida do rei Artaxerxes, que era o rei na época, da Pérsia, lá no território de domínio persa. E ele, então, no bem bom da sua vida, ele começa a escutar sobre o que estava acontecendo com a sua cidade natal, cidade dos seus pais, a capital do seu reino, Jerusalém. E aí, na hora que ele faz a pergunta aos seus irmãos, um grande problema. Às vezes a gente não quer que eles venham, mas eles vêm. Às vezes a gente não espera que eles cheguem, mas eles chegam. Chegam para todos, ricos, pobres, ateus, cristãos, homens e mulheres, meninos. Eu fico pensando, agora, grandes problemas nós enfrentamos no nosso país, nós enfrentamos nas nossas famílias, nos casamentos, problemas. Deus coloca problemas nas nossas mãos. Mas nós estamos aqui para ter uma consciência muito clara de que problema foi feito para ser resolvido. Repita isso comigo. Problema foi feito para ser resolvido. De uma maneira ou de outra, Deus nos dá estratégias para resolvê-lo. E quando nós colocamos na mão dele a solução, que é a melhor, virá. Mas então o que é que nós devemos fazer? A primeira coisa, gente, é o seguinte. Foi o que nós vimos, primeiro dia da série. Nós não devemos querer esconder a realidade da nossa vida. Quando Neemias quando ele fez a pergunta, é porque ele queria resposta. E tem muita gente com medo de fazer pergunta, com medo das respostas que virão. Ou seja, da realidade em si. Não, nem me conte. Já percebeu que às vezes, nem me conte. Olha, eu queria falar alguma coisa sobre o seu filho, nem me conte. Prefiro morrer sem saber. Nem me conte. Olha, seu marido, não, eu amo demais meu marido, eu não quero saber de nada, não. Não, sua esposa, não, pelo amor de Deus. Eu não quero saber, não. Escutem, problemas foram feitos para ser resolvidos, e a primeira coisa para resolvê-los é não tentar escondê-los de nós. Não tentar dar outras roupas para ele. Não tentar dar para ele uma conotação ou mais bonita ou mais feia. Na realidade, enfrentar problema complexo é entender. Eu perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E ele disse, olha, está assim. Vimos já isso. Então, na primeira parte, primeiro ponto, são 12 princípios, nós já vimos 8. Aliás, vimos 7, nós vamos ver hoje mais 5. Primeiro, só repetindo, tenha uma delimitação real do problema e faça as perguntas certas. Primeira coisa. Depois que ele soube que a bomba foi para o colo dele, a Bíblia diz que ele sentou-se. Ele demonstrou um certo equilíbrio emocional ao sentar-se. E eu fico pensando, a importância do equilíbrio diante das realidades. Escute, desequilíbrio emocional não resolve problema, mas pode complicá-lo.
Jesus passou por várias situações de risco, de dano, mas ele não desequilibrou-se emocionalmente. Na hora que ele vai ser preso, que Pedro desequilibra-se emocionalmente, tenta resolver o problema do jeito dele, Jesus disse: quem com a espada fere, com ela será ferido. Faz parte do projeto de Deus para nós. Nós temos, sim, nós temos glândulas que produzem lágrimas. Nós fomos feitos para chorar, mesmo. É normal, é natural, é humano, é cristão, é não cristão. É parte da gente mesmo. Já tenha uma delimitação real do problema e faça as perguntas certas. Segundo, busque equilíbrio diante da realidade. Terceiro, deixe as lágrimas rolar. Quarto, entregue o problema ao Senhor, que tem todo o poder. Ele orou, não é isso? Quarta passada nós vimos o seguinte, que na hora que ele passou por tudo isso, foi o que ele fez, foi se vir ao rei. O rei olhou para ele e disse: Neemias, eu nunca lhe vi assim, nunca lhe vi com esse rosto, nunca lhe vi com esse semblante caído na minha vida. E o rei percebeu, o rei chegou a dizer o seguinte: essa tristeza só pode ser do coração. Agora eu vou dizer, pegar um cara como um rei da Pérsia, um império extremamente hostil, duro, entendeu? E o cara olhar para Neemias e ter tido a sensibilidade de perceber que ele estava mal, é porque ele mostrou que estava mal. E uma outra questão que nós às vezes temos medo, ou por criação, ou por acharmos que somos machos demais, ou porque acho que isso não deve acontecer, ou a gente não quer. Não faça caso, ou não cubra, não ponha máscara sobre a sua dor, e nem ponha máscara sobre o seu problema. Quando Neemias chega, o rei percebe, e aí eu coloco o seguinte princípio, o princípio da expressão sincera dos sentimentos.
Quando nós expressamos sinceramente a nossa dor, quando nós expressamos, sabe, sem medo de sermos criticados porque estamos sofrendo ou porque a nossa cara não deveria estar assim, nós perdemos uma oportunidade de alcançar o sexto princípio, que é na hora que o rei percebeu, o rei chega para ele e pergunta: o que você gostaria de pedir? E Deus está querendo lhe dar aliados, porque os aliados podem ser, na realidade, instrumentos do Senhor para ir ao encontro da sua dor. Não sofra só, não sofra isoladamente, não tenha medo de expressar a sua dor para os outros. E aqui, ele, quando expressa, ele vai para o princípio 6, ele chega para o rei e diz: olha rei, se for do teu agrado, eu queria muito reconstruir a cidade dos meus pais. Naquela hora, ele ganhou um aliado, e talvez esse aliado esteja tão perto de você, na esquina, do outro lado da mesa, ou talvez, sabe, um amigo, ou até mesmo um conhecido, e na hora que a gente expressa a nossa dor, a gente abre a oportunidade para que Deus, vendo a nossa humildade, porque olha gente, se Deus ama uma coisa é quebrantamento. Agora, se Deus abomina uma coisa, sabe o que é? É fachada de durão e de durona quando se está vivendo no caos, simplesmente para manter a pinta. E aqui, nesse processo, Deus vai e dá para ele um aliado, e dá alguém que ali representa alguém poderosíssimo, obviamente abaixo do poder e da direção soberana do Senhor. E aí, na hora que ele recebe essa comunicação, ele chega e vai mais longe. Na hora que ele ouve essa pergunta do rei, então ele elabora um plano. O rei perguntou: e aí, você quer fazer o quê? Como é que vai ser esse negócio? Vai deixar de trabalhar aqui? Como é? Passar a vida toda? Quanto tempo você vai ficar? O que você quer fazer? E aí, em Neemias capítulo 1, a partir do versículo 4 até o 9, é um plano detalhado de como ele vai fazer. Olha, é o seguinte, rei, eu vou passar esse tempo, e o senhor estabeleceu esse tempo, e eu quero carta para pegar madeira, eu quero uma carta para que o senhor me permita passar pelos reinos dominados, e não achem que eu estou fugindo da presença soberana de vossa majestade. Então, ele estabelece um plano, e eu costumo dizer o seguinte: às vezes nós somos pegos de calça curta, porque soluções são dadas para problemas, ou ajudas são dadas para problemas, e nós não sabemos exatamente a delimitação do que ele é, porque nós não temos um plano, nós não temos um plano de vida. Aí você diz: mas peraí, por que eu tenho que fazer um plano? O Senhor é soberano? É, mas a Bíblia diz, repetindo quarta-feira, coração do homem faz planos, embora a resposta certa venha de quem? Dos lábios do Senhor. Por isso que eu coloquei a seguinte expressão quarta-feira que vem: faça planos em lápis grafite, para que Deus venha e faça os ajustes necessários. Repita comigo: eu preciso fazer planos em lápis grafite, para qualquer área da minha vida, e permitir assim que Deus venha e faça os devidos ajustes. Então, nessa hora, a gente viu que a elaboração de um plano detalhado da solução, o que é? Como é que você vai fazer para sair dessa? Você tem uma ideia, você colocou no papel: Senhor, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assim, eu queria fazer assim, se eu tivesse essa oportunidade eu fazia assim, 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 assim. Quando eu não tenho um plano, as oportunidades vêm para as minhas mãos e eu as perco, porque não sei o que fazer com as oportunidades. Eu falei para vocês que perdemos durante muitos anos na Cidade Viva oportunidade de financiamentos, coisa e tal, porque nós não dominávamos a arte e a ciência da elaboração de projetos. Hoje nós temos setores de projetos para apresentar a bancos, para apresentar a instituições multinacionais. O núcleo de assistência integral que nós construímos na favela, lá no Conde,
Foi porque surgiu a possibilidade de uma verba do Banco do Brasil, da Fundação Banco do Brasil, em um acordo junto com o Ministério Público do Trabalho. A gente foi lá, pô! Tem um plano? Tem, está aqui, pá! Fomos financiados e construímos. E está lá funcionando, naquele bairro, naquela favela lá do Conde. Que em nome de Jesus não será mais uma favela, que está mudando a paisagem pela presença da cidade viva naquele lugar, aquelas famílias. Então, gente, escute, você precisa de plano, sim, de vida. Precisa de plano de vida, você precisa de agenda, você precisa estabelecer. Vocês se lembram, em março do ano passado eu me afastei 1 ano dessa igreja, 2 meses dessa igreja. 1 ano era muito, eu não tinha aguentado, tinha morrido. Mas foram quase 2 meses sem pregar, porque eu brinquei com a minha saúde física, antes do meu casamento. Eu me casei com dor na coluna já, imagina, o cabo na lua de mel já, 1996, e foi passando, e foi passando, e foi passando, e foi passando. Chegou o problema na minha mão, pronto, agora você tem um problema, agora você tem realmente um problema. Você não vai poder pregar, você não vai poder levantar a mão, você não vai poder fazer as doidices que você faz, né? Aí eu estabeleci um plano. Senhor, eu quero 12 meses, e em 12 meses eu vou entrar em forma. Agora não é forma apenas de perda de peso, não. Eu quero voltar a ser o que eu deixei de ser há muito tempo com a minha saúde física. Mas eu estabeleci um plano. Esse plano implica acordar cedo, esse plano implica cortar comidas que eu gosto, esse plano implica pegar peso, esse plano implica tanta coisa, mas tenho um plano. De vez em quando eu quebro o plano, como um pedaço de bolo desse tamanho, mas tenho um plano. Aí eu vou lá e refaço os planos. Tenha um plano. Qual é o seu plano? Não, eu vou fazer assim, assim, assim. Eu vou fazer assim, assim. Então tem um plano. Estabeleça um plano. Erre no meio do caminho, mas em nome de Jesus, tem um plano. Seu problema é o quê? O seu casamento? Já seguiu esses passos aqui? Vamos lá. Delimitação real do problema, equilíbrio emocional, chore bem muito, até morrer. Entrega o problema ao Senhor de todo poder, depois expresse os seus sentimentos, as pessoas que podem de alguma maneira ajudar. Assim você vai alcançar aliados e você vai ter um plano elaborado do que você vai fazer para chegar lá. Vamos para a mensagem de hoje? Vamos? Negócio demorado, hein? Mais rápido cavar poço lá no sertão. Vamos lá. Aí vê bem, enfim, ele sai, vai embora, vai-se embora para Jerusalém, rapaz, cumprir esse plano, vai trabalhar. Olha o que é que diz aqui em 2:11, vamos ler juntos. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém, só ao rei, né? Eu não tinha contado ainda aos amigos. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco. Olha a palavra aqui, gente. Examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Mais uma vez, examinando o bendito muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Ok, gente? Então ele disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Então responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gésem,
o árabe souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos, aleluia. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Primeiro ponto de hoje, que é o oitavo da sequência. O que foi que Neemias fez quando chegou em Jerusalém? Ele buscou o que, gente? Detalhes exatos do que precisava ser feito. É interessante que quando nós sabemos de um problema que é contado pelos outros, ou que a gente não tem a real situação ainda, sabe que ele existe, tem os seus contornos, tem a sua gravidade, mas chega uma hora que a gente precisa descer aos detalhes do problema, as questiúnculas do problema. Deixa eu dar um exemplo em relações humanas e em relações conjugais. Quando há problemas, nós sabemos, por exemplo, o problema é: meu esposo me traiu, esse é o problema. Senta, chora, ora, vai fazendo tudo aquilo, né? Expressa a dor, busca os aliados, o que mais? Elabora um plano. O problema é que quando não tem aquele detalhe, não, o buraco é mais embaixo ainda. Quais são os detalhes disso? Gente, tem gente que não gosta de detalhes, mas detalhes não entendidos, desvendados e tratados se transformam em fantasmas depois. Eles voltam, eles assombram. E você vai passar a vida toda: por que será que isso aconteceu? Quais são as razões? Quanto tempo? Quanto tempo isso aconteceu? Por quê? Como foi? Nesse momento, Neemias, ele vai aos detalhes do problema. Ele não só ouviu sobre o problema, ele foi ver com olhos muito abertos quais portas estavam destruídas, que pedaços do muro estavam destruídos. Saúde também. Tem gente que tem medo de fazer exame. Não, eu estou bonzinho, não vou fazer exame não, me livre. Aí ainda diz: não, tem um negócio que eu ouvi aí, quando o cara faz exame, acha doença. E varei, não estava lá não, antes. Homens, quem tem mais de 35 anos de idade aqui? Homens, 40, já fez exame de próstata? Eu fiz com 35. Imagina a luta, bem novinho, estou lá. Sabe-se que esse câncer é um câncer na próstata, que ele é insidioso, calado, silencioso. Detalhes: e aí, qual é o detalhe? Qual é o tamanho? Qual é o estadiamento? Qual é a gravidade? Qual é o nível? Qual é o nível de agressividade? Então nós vamos fazer todos os exames necessários para que os medicamentos sejam úteis para aquele caso. Gente, eu estou apenas querendo chegar num ponto que nós não podemos nos iludir com as realidades da vida e depois sermos espantados pelos detalhes, e depois sermos acordados pelos detalhes, ou depois sermos confrontados pelos detalhes. Relacionamento mesmo. Você está na véspera de casar, está namorando com um cidadão ou com uma cidadã, sabe de uma coisa: o cara fez isso, tem uma mania tal, vá saber, vá procurar detalhes. Você vai casar com essa pessoa. Não, mas ele é tão lindo. Estou dizendo nada, minha filha. Estou falando de estética, não. Estou falando de problema, de situações, de circunstâncias. Nós precisamos ser, sim, ter um pouco de Sherlock Holmes na nossa vida. Não é estar fuçando tudo e todos, não. Mas eu preciso
ter convicção detalhada de quais são aqueles problemas que me afligem. Porque quando eu tenho convicção detalhada de quais são os problemas que me afligem, eu tenho condições de saber exatamente o que eu preciso fazer, como eu devo orar, em que sentido eu devo orar, como eu devo realizar aquilo, como eu devo trabalhar para que aquilo seja alterado na minha existência. E é o que ele fez. Ele viu o real problema, não tinha contado ainda aos amigos, tinha contado ao rei, levou alguns, passou pelas portas, inspecionou, viu tudo, chamou todo mundo no segundo ponto, e no verso 17 ele diz, então, vamos lá, verso 17, então ele disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está como gente em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. E tem líder que fica escondendo as realidades dos seus liderados. Eu não escondo não, eu jogo nos peitos mesmo. Esconder o quê? Ele podia, está mais ou menos, né, o negócio? Mas está meio ruim, mas não está tão ruim não. E está horrível. Jerusalém está em ruínas, não tem outra palavra, ruína, suas portas foram destruídas pelo fogo. Ele pegou os detalhes dos problemas, chegou naquele momento, agora sim, chegou a hora de ser homem de Deus. E Deus está lhe chamando para ser homem e mulher de Deus agora, nesse ponto. Quando ele olha para eles, diz assim, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais na situação humilhante. Também lhe contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Escute, esse é o 9º ponto do processo. Alimente a sua alma de esperança no Senhor e motive-se. Alimente a alma de esperança no Senhor. Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que Tu és maior do que os meus problemas. Eles estão muito delineados, eles estão muito específicos, eles são muito concretos diante dos meus olhos, mas eu não vou desanimar, porque o meu Deus é maior do que os meus problemas. Gente, olha, eu conheço pessoas assim que são experts no ponto 9. Tem gente que é expert no 8, busca detalhes, aí quando pega os detalhes, cai. O ponto é que entre o ponto 8 e 9 é que está o grande problema da humanidade. Eu tenho detalhes do real problema, mas o que foi que Neemias disse? Rapaz, vamos chorar aqui o dia todo, né, rapaz? Que coisa mais triste. Oh, minha vida, vamos reconstruir o muro. E ele começou a contar o que Deus tinha feito. Escuta, sabe o que é que eu vejo nesse contar o que Deus tinha feito? Se você hoje está passando por grandes questões na sua vida, escute, não tenha medo do que você está passando e lembre-se do que Deus já fez. Amém, gente? Quando a gente lembra do que Deus já fez, e ele começou a dizer, olha, Deus fez isso, pegou aquele cara lá, o rei da Pérsia, e ele foi bondoso, estamos aqui. E aí a galera ficou instigada, vamos construir esse negócio mesmo, vamos sim. Escuta, Deus está dizendo para você, meu filho e minha filha, diante das suas dores e problemas, após saberem as reais circunstâncias do problema que você vive, não desanime, porque eu sou com você. Motive-se na minha palavra, motive-se na minha presença, motive-se no que eu posso fazer, porque já fiz tantas vezes. Amém, gente boa? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então vamos lá, ponto 8, repita comigo, busque mais detalhes do real problema. 9, alimente a alma de esperança no Senhor e motive-se. Aí agora o negócio complica. Quando o inimigo das nossas almas sabe que nós sabemos o problema e sabe que nós estamos confiando em Deus para resolvê-lo, ele vai se opor. Em todas as áreas, ele vai se opor. Eu estava lendo alguns escritos de Saulo, nosso presbítero que coordena a casa, está fazendo algumas coisas sobre a casa de recuperação, a história da casa de recuperação, a coisa mais linda do mundo. E eu estava lendo os primeiros alfarrábios e contando a história, né, de superação de pessoas. E quando a gente está
A gente, quando se envolve com essa questão de droga, com o dependente químico, é uma coisa, é um negócio doido mesmo. É oposição de todo lado, com eles, é uma oposição com a gente que está do outro lado, é oposição com a igreja, é oposição com seus líderes. Mas uma coisa eu sei: tudo que o inimigo quer para ficar tranquilo é que você se acomode às situações nas quais você está vivendo. Aí você está tranquilo com ele. Não tem aquele ditado que ninguém chuta cachorro morto e ninguém atira em árvore que não dá fruto? Já ouviram falar nisso? Então pronto, vai dar fruto? Dançou. Aliás, dançou não, começou a guerra. Enquanto Neemias estava lá, e o problema estava acontecendo, e ninguém levantava a voz para resolver aquele problema e tirar, sabe, aquele ninho de rato de dentro da vida, ele está satisfeito, ele está tranquilo, ele está ótimo. O inimigo não quer mais nada além disso, acomodação diante das realidades fáticas da nossa vida. É o que ele quer, principalmente com problemas relacionais, com pecados e com desejo de libertação. A pessoa vê que está no buraco, ela quer sair daquele buraco, a vida dela está um troço, em pecado, em rebeldia contra Deus, em rebeldia contra a família, contra a igreja, todo mundo contra ela mesma. E o cúmulo da rebeldia é morar só e fugir de casa. Já viu? O cúmulo da rebeldia é mora só e foge de casa. E ainda deixa um bilhete para ele mesmo, fugir. Mas uma coisa é real, na hora que esse homem se levantou para resolver o problema da sua cidade, olha o que é que aconteceu. Pulo 3, porque no 3 ele já conta como foi a distribuição do trabalho entre as famílias. Porta tal ficou com a família tal, porta tal ficou com o povo tal. No 4, olha o que é que acontece. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, está todo mundo no quarto? Ficou o que, gente? Ficou o que? Furioso. Ridicularizou os judeus e na presença de seus companheiros e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frases judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias o amonita, que estava ao seu lado, completou, ainda tirou uma onda, ó. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. O ponto número 10, prepare-se para a oposição. Prepare-se para a oposição mesmo. O diabo não quer restauração de ninguém, ele veio matar, roubar e destruir. Ele não quer restauração de ninguém, ele não quer restauração de amizade, ele não quer restauração de família, ele não quer que ninguém se liberte de vício, ele não quer que ninguém, cumpra o seu propósito como servo de Deus, ele não quer você servindo, ele não quer você dando fruto, ele não quer você engajado com a igreja, ele não quer você servindo no ministério, ele não quer você pregando a palavra. Quando você tem noção de todas essas coisas e resolve mudar, se prepare que vem pedra, com força. Aí você decide. Você pode até parar aqui. Se quiser parar, pode ir para casa. Tchau, viu? A oposição não dá para mim não quero oposição. Eu pensei que era tudo mar de rosa. Não, é não. No 10 é selva de pedra. Aqui está claramente o intento do inimigo das nossas almas de quebrar o propósito de Deus em nossa vida, em qualquer área. Ele não quer que a igreja cresça, ele não quer que a igreja se desenvolva, ele não quer que os líderes desabrochem, ele não quer que os descrentes se tornem, homens e mulheres de Deus e se tornem líderes que vão multiplicar. Ele não quer que nada disso aconteça, ele quer que a gente viva nossa vidinha, totalmente desgraçada. É o que ele quer, é o que ele quer. Ele queria ver mesmo os judeus lá, ele não queria ver os judeus. Eu acho que a sua família se lembrava da glória de Israel, hein? A família de Tobias, desses povos aí que vivia Sambalate, que vivia morando ali ao redor de Jerusalém, só comendo das sobras. Acho que se ouvia dizer: poxa, na época de Salomão, o templo era lindo, os muros eram lindos, agora está tudo derrubado. Tem que ficar assim mesmo. Tem que ficar assim, não tem que mudar nada não, e naquela hora vem a oposição, vem a crítica, vem a brincadeirinha, vem as pilérias, vem as piadas, vem os desestímulos, e olha que eu estou acostumado com isso, viu? Olha que eu estou ficando já couro de jacaré para esse tipo de coisa.
Quando eu sei, quando começa, já sei, a oposição, está repreendido, em nome de Jesus. Só não confunda pessoas com inimigo, tá certo? Escuta, aqui nós temos que fazer uma ponte hermenêutica, interpretativa desse texto que eu estou acabando de falar para a nossa realidade. Quem foi que estava falando ali? Sanbalate e Tobias, certo? Mas de quem era a intenção de que Israel não se reconstruísse? Do diabo. Paulo diz aos Efésios: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades que dominam esse mundo tenebroso. Quer perder o rumo? Comece a atribuir às pessoas em si uma oposição que é feita pelas trevas e que inadvertidamente muitas pessoas são usadas pelo diabo para atrapalhar o projeto de Deus na vida de outro. Então a minha briga não é com ela, a minha briga é com o conjunto de influências que faz com que ela faça aquilo. Aí qual é o segredo? Qual é o segredo? Brigar? Qual é o segredo? O que foi que Neemias fez? Foi que Neemias fez? Vamos ver, é o 11º ponto. 11º ponto da estratégia de guerra, de solução. Capítulo 4, verso 4 a 9. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria. Agora fique pensando, você falando com o diabo aqui, tá certo? Não com as pessoas. E sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. É mesmo, Satanás, para você o inferno está guardado. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro. Escute, o que foi que ele fez, gente? Se você ler o capítulo 4, se você ler os outros capítulos desse livro, a quantidade de vezes que esse homem disse: então oramos ao Deus do céu, então eu orei ao Deus do céu, então eu orei ao Deus do céu, então eu disse ao Deus do céu, então eu pedi ao Deus do céu. Eu vou dizer uma coisa para você, gente: entregar a Deus apenas um problema não é a solução. Nós temos que nos engajar na guerra no qual Ele mesmo nos colocou. E como se vence guerra nessa vida? Como se vence guerra nessa vida, gente? Com o poder tremendo e poderoso da oração. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, eu te entrego, está nas tuas mãos, eu não sei o que fazer, mas tu sabes. Eu oro, eu entrego, eu confio, eu vou em frente, eu sei que tu estás comigo e eu não vou parar no meio do caminho. Essa é a decisão final em direção àquilo que Deus quer fazer na sua vida. E a decisão final é essa: não pare no meio do caminho. Olha o que aconteceu aqui, 10 a 13, do 4. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, o que foi que começou a dizer, gente? Vamos repetir, juntos: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, lá vai indo de novo: antes que descubram qualquer coisa, nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram, 10 vezes, para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás do ponto mais baixo do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Olha a palavra desse homem, olha a palavra profética e poderosa. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém, igreja? Sabe o que Deus está nos chamando nessa hora? Deus está dizendo assim, nesse texto: você ora sem cessar. Agora, meu filho e minha filha, não pare no meio do caminho. Vá, continue tentando. Continue mais, tente mais, insista mais uma vez. Aqui aconteceu um fenômeno muito interessante, que eu costumo dizer que é a síndrome do meio do muro. Tem a síndrome de cima do muro, né? Aquele que não decide a vida. Não é carne, nem é peixe, nem é frio, nem é quente, nem é salgado, nem é doce. E tem a síndrome do meio do muro. Qual é a síndrome do meio do muro que a Bíblia nos conta aqui?
É aquilo que nós vamos fazendo, nós vamos fazendo, nós vamos fazendo, nós vamos fazendo, e nós cansamos. Nós cansamos, nós paramos no meio do caminho, nós cansamos. Nós olhamos assim, poxa, eu vim até aqui, mas eu cansei. Me diga uma coisa: se um muro tem que ser construído até essa altura para nos proteger, digamos, para que vale um muro desse tamanho? Para que serve? O pior de tudo é que a síndrome do meio do muro, produzida pelo cansaço, pelo descrédito, pela dor, pela perseguição, pelo cansaço extremo que nós temos diante dos desafios da vida, quando a gente está aqui no meio do muro, nós vivemos os momentos mais traumáticos da nossa existência. Nós olhamos para trás e vimos que já fizemos muita coisa, olhamos ao redor e vemos que a oposição aumenta, e olhamos para nós e vemos que não temos força. Você já percebeu que muita gente para no meio do caminho aquilo que elas começam a fazer? Porque não perseveraram, porque não foram até a última estação da vida que Deus colocou para a gente ir. Tem muita gente que está perdendo pessoas amadas e os seus corações, porque não foram até a última estação, porque se deixaram vencer pela inimizade, pela perseguição, pelas ameaças do diabo, do inferno. Aí Neemias olha para tudo aquilo, vê que o povo estava cansado, vê que o muro estava pela metade, vê que as oposições aumentaram, e disse essa palavra. Qual foi a palavra, gente? Qual foi a palavra? Vamos ver. Vamos ver o que foi que ele disse sobre Deus. Vamos lá, juntos. O que é que ele diz aqui, ó? Versículo 14, vamos lá juntos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo. Foi o que ele disse: não tenham medo deles. Repita isso com força: não tenham medo deles. Deles quem? De Satanás e seus anjos, é o que se refere a nós. Para ele havia uma personificação. Mas lembre-se, a sua luta não é contra a carne e contra o sangue. Pelas pessoas, oração; pelo diabo, desprezo. Não tenham medo deles. O Senhor está dizendo para vocês: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Aleluia. Grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Deus está dizendo para você hoje. 12ª etapa: não pare no meio do caminho. Levante de novo. Vá, levante, reconstrua, continue, ore, continue, entregue a Ele. Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, eu continuarei confiando nas Tuas dádivas, nas Tuas mãos, na Tua palavra, nos Teus propósitos, nas Tuas promessas, na Tua presença, no Teu poder, e nada será capaz, Senhor, de me tirar dos Teus planos. Aleluia, eu vou continuar. Tem gente aqui que parou no meio do caminho, mas Deus está chamando hoje: levante. Eu não tenho força, você diz, e o Senhor diz: a força é minha. Eu não tenho mais paciência, o meu Espírito te concede. Eu não consigo tolerar essa situação, a minha graça te basta. Mas eu odeio tudo isso, o amor vence todo ódio. Mas Senhor, é impossível, nada é demasiadamente difícil para mim, porque eu sou o Senhor. É isso que a Bíblia nos diz, e nós somos o seu povo, e nós precisamos continuar, e a hora e a ordem é: levantem-se e continuem. Neemias disse: não tenham medo, o nosso Deus é temível e poderoso.
Não tenham medo. Feche os seus olhos e comece a ouvir Deus falando com você, do jeito que falou com Neemias. Não tenha medo. A banda pode vir para cá. Não tenha medo. Eu sou o Senhor, Deus grande, poderoso e temível. Ore e trabalhe, trabalhe e ore, ore e insista, insista e ore, porque eu sou contigo até o final. Aleluia, Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu estás no meio de nós, a nossa vida está em Tuas mãos, e o Senhor vai nos levar até a última estação, Senhor, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la. Aleluia. Eu quero, Senhor, estar disposto para fazer isso, Pai. Esse povo que se chama pelo Teu nome aqui, Pai, que está disposto a fazer a Tua vontade, glorifique ao Senhor por isso, glorifique ao Senhor por isso, e coloque a sua vida agora diante dEle. Qual é o seu grande desafio? Senhor, meu grande desafio é o emprego, Senhor. Senhor, meu grande desafio é o meu casamento, Senhor. Senhor, meu grande problema, Pai, é esse vício que me mata. Senhor, meu grande problema é essa enfermidade. Senhor, meu grande problema é que eu me sinto desprezado, eu me sinto sem importância dentro da minha casa, no meu trabalho. Feche os seus olhos e converse com Ele. Senhor, o Senhor está conosco. O Senhor acalma os nossos medos. Senhor, o Senhor está conosco. O Senhor fortalece o nosso coração. Talvez você não tenha nada nessa hora, como um grande desafio, mas você tem alguém que ama passando por ele. Qual é o seu grande desafio? O que é que você precisa enfrentar hoje? O que é que você precisa enfrentar hoje? Lembre-se das etapas. Feche os seus olhos e lembre-se das Escrituras. Delimite o problema. Conheça-o. Busque equilíbrio emocional. Sente-se. Deixe as suas lágrimas rolar. Chore. Entregue o problema ao Todo-Poderoso. Confie. Expresse os seus sentimentos. Seja transparente. Busque aliados. Não seja orgulhoso. Elabore um plano detalhado. Seja previdente. Busque mais detalhes do real problema. Seja mais profundo. Alimente a alma de esperança no Senhor e motive-se. Encha-se do poder do Espírito. Prepare-se para a oposição, mas saiba que o Senhor é contigo. Ore sem cessar, porque há poder na oração a Deus. Não pare no meio do caminho, porque a vitória é dos perseverantes. Não pare no meio do caminho, porque a vitória é dos perseverantes. Aleluia!